Começa agora o seu resumo de notícias com o melhor do jornalismo regional. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Olá, muito boa tarde. A partir de agora, começando mais uma edição do Jornal do Meio-Dia nesta sexta-feira. Hoje é dia 30 de abril de 2021. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está nos acompanhando pelo rádio, pelo 101fmprudente.com.br e a partir de agora também nos acompanhando pelo Facebook. Pati, boa tarde. Oi, gente. Oi, Ricardo. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Ótimo. Sextou, final de semana gostoso, chegando, e a gente vai apresentar agora o Jornal do Meio-Dia, trazendo a informação no tempo certo para você. Muito bem, vamos aos destaques, portanto, aqui do nosso Jornal do Meio-Dia. Vigilância Sanitária deve intensificar as fiscalizações no feriado do Dia do Trabalho e também no final de semana. Se todo mundo tivesse consciência, nem precisaria, né? Não havia necessidade de você deslocar funcionários e tudo para fazer fiscalização, já que a gente sabe que não deve, né? Mas enfim, daqui a pouquinho o Jonatas Caetano traz este destaque. Vamos falar também do balcão de empregos, vamos falar de futebol. Tem outras informações também para você no Jornal do Meio-Dia. Vamos agora ao destaque dele, Alexandre Garcia. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. É a questão do comprovante do voto absolutamente necessário. Vou entrar em detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. Meio-dia e o tempo. Muito bem, vamos falar de tempo e temperatura nesta sexta-feira. Segundo o site Climatempo, sol com algumas nuvens, não chove. Tivemos a mínima de 15 graus. Hoje acho que até um pouco menos, viu? Pelo menos a sensação térmica. E a máxima pode chegar aos 30 graus, mas eu duvido que chegue aos 30 hoje, Paty. Olha, a temperatura atual, nesse momento, já são meio-dia e 2 minutos, é de 23 graus. Pra gente aqui é frio. Frio? É. Tô de blusa. Quem tá acompanhando, eu tô de blusa. Exatamente. A umidade relativa tá legal, 47%. E a gente vai continuar com esse friozinho aí nos próximos 10 dias, viu? A previsão, ela muda sempre, todos os dias ela muda, né? Das 2 semanas, mas ela tá levando isso para frio na semana que vem. Teremos mínima de 11 graus para a semana que vem. Em São Paulo, ontem e hoje, a máxima é de 23 graus. Na cidade, é a máxima que a gente está agora. Exatamente. Então você imagina, e lá tá garoando, a famosa terra da garoa, né? A cidade da garoa. E lá tá bem frio mesmo em São Paulo. E esse friozinho tá chegando em Presidente Prudente, viu? Pra semana que vem. Você não gosta, né? Não gosto. Tá bom. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12:03. A Polícia Militar Rodoviária intensificou a fiscalização em mais de 1.300 quilômetros de rodovias em um total de 56 municípios da região de Presidente Prudente. A ação segue até este domingo, dia 2, e é referente ao feriado do Dia do Trabalho neste sábado, dia 1º. A partir de hoje, as equipes vão atuar para coibir as infrações que mais ocasionam acidentes de trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos, embriaguez ao volante, entre outros. Olha, Ricardo, os condutores deverão ficar aí atentos nos trechos de pista simples, onde deverão ter atenção bem especial, viu? Principalmente durante as ultrapassagens, em particular a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que é SP-294, na região de Dracena. Também a rodovia Homero Severo Lins, que é a SP-284, essa é bem danada, né? Entre Martinópolis e Rancharia. E a rodovia Assis Chateaubriand, que é a SP-425, entre Pirapozinho e também a divisa com o estado do Paraná. A Polícia Rodoviária recomenda que as pessoas peguem a estrada somente se estritamente for necessário, tá bom? Dado a pandemia aí da Covid-19 e todos os cuidados sanitários. É tão complicado toda vez que tem um feriado ter que estar falando tudo isso, né? Com coisa que as pessoas não sabem o que tem que fazer, né? Mas vamos lá, só saia para a estrada, só viaje, vai passear, se caso... Quer dizer, passear não é necessário. Não. Às vezes a gente precisa, mas não é necessário, gente. Nesse exato momento, não, né? Lembrando que algumas cidades ainda têm as barreiras sanitárias, né, na entrada das cidades. Sim.
Por falar em fiscalização, Vigilância Sanitária deve intensificar fiscalizações no feriado do Dia do Trabalho e no final de semana. Quem traz o destaque é o repórter Jonatas Caetano. Jonatas. A Vigilância Sanitária de Presidente Prudente deve intensificar a partir de hoje fiscalizações em toda a área do município visando coibir desrespeitos ao Plano São Paulo, conforme explica o diretor do órgão, Daniel Gulim. Não só a Vigilância Sanitária, mas a SEDEP, o PROCON e a Polícia Militar, a partir de hoje, às 18 horas, até domingo à meia-noite, todas as equipes estarão na rua para atendimento das denúncias. Então, a gente recomenda que evitem aglomerações em imóveis residenciais, que é fazer o churrasco, fazer a confraternização. Não é o momento. A gente pede para que os proprietários de chácaras tenham a consciência de não alugar as chácaras para aglomeração nesse momento, porque se for realizada denúncia a respeito disso, a Vigilância Sanitária, a SEDEP e a Polícia Militar vão se dirigir até o local. O proprietário do estabelecimento pode ser autuado por ter locado essa chácara para festa. A multa ela é inicialmente de R$5.000. É uma multa hoje em dia muito pesada, né, para a situação econômica que nós estamos vivendo. Então, assim, recomendação: fiquem em casa, evitem aglomeração, confraternizem-se entre vocês, pessoas da própria família, né? E deixem as comemorações e as festas para aglomeração. Eu sei que todo mundo está louco para aglomerar, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, assim que as vacinas tiverem sido aplicadas e a gente tiver uma condição sanitária do município melhor. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12:07. É isso aí, vamos agora à opinião do dia com ele, Alexandre Garcia, direto de Brasília. Alexandre, boa tarde. Opinião do Meio-Dia. Ministro Lewandowski, relator de um mandado de segurança com pedido de liminar para afastar da CPI os pais dos dois governadores, Renan e Jader, não aceitaram o pedido de 3 senadores e 4 entidades da sociedade brasileira. Ele alegou que esse é um assunto interno do Senado. É incrível, né, como consegue mudar. Ele há uma semana mais ou menos, ele avalizou com o voto aquela liminar de Barroso que mandou o presidente do Senado abrir a CPI, dizendo que tem que abrir. Aí não era invasão de assunto doméstico do Senado, agora é. Mas, enfim, ele já fez uma ginástica semelhante no julgamento da presidente Dilma, né? Porque o parágrafo único do artigo, acho que é 52, 53, dizia que o presidente condenado fica inelegível por 8 anos. E conseguiram deletar o fica inelegível por 8 anos, temporariamente, da Constituição. Aliás, às vezes eu penso que tem gente que jurou a Constituição, mas só o capítulo das disposições transitórias, porque é tanta coisa mexendo na Constituição. Agora, por exemplo, né, não querem, é na Justiça, a Justiça que não quer um comprovante de voto. Eu fico me perguntando, quem não quer um comprovante de voto está mal intencionado, né? Imagina você fazer uma compra com cartão e o comerciante não quer dar o seu comprovante da maquininha do cartão. Ora, peraí, está mal intencionado. Por que não? É só o comprovante. Né? Não fica na mão do eleitor, vai cair numa urna. É só para um caso de dúvida. Se tiver lá, né, como eu já vi teste, que põe um programa, um programa malicioso, dizendo que para cada 2 votos de um fulano, né, ou cada 3 votos no fulano, um deles não é do fulano. Né? É só programar para isso. Então precisa que o eleitor veja ali, tá, realmente, eu votei nesse aqui, cai o papelzinho na urna. Se houver dúvida, vamos contar os papeizinhos da urna. De Brasília, Alexandre Garcia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora 12:10, pode. É isso aí, vamos falar de balcão de empregos. 206 vagas disponíveis. Os currículos, vocês sabem, né? Tem que ser enviados por e-mail, mas quem traz o destaque pra gente, explicando tudinho, é ele, Fernando Santos. Oi, Fernando, boa tarde.
Boa tarde, Pati Ribeiro e Ricardo Barcelos. Vamos agora às vagas de emprego disponíveis para hoje no balcão de empregos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Prudente. Entre as 206 vagas disponíveis, damos destaque para 4 vagas para pedreiro. É necessário ensino fundamental completo, com experiência de no mínimo 1 ano na função. 2 vagas para conferente. É necessário ensino médio completo, experiência na função e ter disponibilidade de horário. 2 vagas para auxiliar geral. É necessário ensino fundamental completo e ter experiência na função. Ressaltando que todos os currículos devem ser enviados exclusivamente através do e-mail balcão@presidenteprudente.sp.gov.br. Pede-se que no título do e-mail contenha a vaga ao qual o candidato está interessado. Informações de Fernando Santos para o Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12:12. Vamos falar de esportes, né? Vamos falar de futebol. Corinthians dá vexame na Copa Sul-Americana. Palmeiras perde nos acréscimos e pode dar adeus mais cedo ao Paulistão. E o São Paulo venceu na Libertadores. Jonatas Caetano traz aí os destaques do esporte. Esporte Meio-Dia. O Corinthians entrou em campo na noite de ontem em jogo válido pela segunda rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana e perdeu em casa por 2-0 para o Peñarol do Uruguai. Com gols de Gonzalez e Terans, o time uruguaio colocou o timão em uma situação delicada na Copa Sul-Americana, com apenas 1 ponto e o terceiro lugar do grupo. O Corinthians que volta a campo no domingo, em horário ainda não definido para a partida contra o tricolor do Morumbi, o clássico contra o São Paulo. Já o Palmeiras também entrou em campo na noite de ontem em jogo válido pelo Campeonato Paulista e perdeu no último minuto pelo placar mínimo para a Inter de Limeira. Com o resultado, o Verdão de Parque Antártica fica cada vez mais longe das quartas de final do Campeonato Paulista. A Inter, que ainda sonha com a classificação, está em segundo lugar do Grupo A, mesmo grupo do Corinthians. A Inter venceu por 1-0 com gol de Bruno Xavier. O São Paulo também entrou em campo na noite de ontem, só que em jogo válido pela Copa Libertadores da América. O tricolor do Morumbi venceu o Rentistas por 2-0, com gols de Pablo e de Reinaldo de pênalti aos 45 do segundo tempo. O tricolor que deve voltar a campo, como já foi dito, no domingo contra o Corinthians. Até o momento, o tricolor tem a melhor campanha do campeonato estadual. O Santos, como jogou no meio de semana e perdeu para o Boca Juniors na Argentina, deve voltar a campo amanhã, em jogo válido pelo Campeonato Paulista, às 8 da noite contra o Bragantino, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:14. Encerramos a edição desta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. Hoje, dia do ferroviário. Já pegou trem, ô Paty? Já. Verdade. Quando eu tava de mudança para Presidente Prudente, que eu sou do Ipiranga, né, de São Paulo. São Paulo. Eu tinha uns 3, 4 aninhos, imagina, ninguém pegava ônibus, que era caríssimo, né? Nós vinha vínhamos de trem de São Paulo pra cá. Exato. E pra voltar Muitas horas, quando não quebrava, né? Fora aquelas cadeiras do trem dura, né? Ah, mas era muito gostoso. E aí a mãe, a avó trazia dentro frango com farofa. Frango, verdade. E era mesmo, a gente comia aquilo dentro farofa. do trem. Era Era muito muito bom. preparava pra gente ir pra São Paulo e ia comendo no caminho. Aí vem o ditado não, a palavra, né? Os farofeiros. Os não é? farofeiros. Muito bem, então hoje, dia do ferroviário, encerramos a edição desta sexta-feira, dia 30 de abril, do nosso Jornal do Meio-Dia. Para você, um excelente final de semana. Eu volto ao vivo na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, se Deus quiser. Amanhã é dia do trabalho, né? Vamos dar uma folgada. Exatamente. Abraço para todo mundo. Fique com Deus e até segunda, se Deus quiser. Paty? Ricardo, só lembrando que amanhã é sábado e amanhã, gente, tem Mega Sena, viu? Oh, verdade. Olha, o prêmio chega a 34 milhões, o sorteio vai ser às 8 horas da noite e você pode amanhã até às 7 horas da noite entrar na internet, fazer sua fezinha lá e eu desejo boa sorte porque eu também vou fazer.
Tá certo. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho. Tchau, Ricardo. O seu resumo de notícias na hora em que você precisa. Jornal do Meio-Dia.